Não percam a chance de assistir a Nora no cinema, é realmente uma obra-prima e o meu atual favorito para ganhar o Oscar de melhor filme esse ano, por ter temáticas que a academia já tenha valorizado no passado. O filme ele é dividido sumariamente em dois atos, e uma coisa que deixa o filme sublime é que os dois atos funcionam maravilhosamente bem. O primeiro ato do filme, a gente vê os dois personagens principais do filme construindo um vínculo amoroso naquela espécie de amor proibido. Temos a Nora, que é uma prostituta de baixa renda, e Vânia, que a conhece num clube de striptease, que é um herdeiro bilionário russo. E esses dois vão se encontrando cada vez mais, e eles vão começando a construir uma relação de apaixonamento que a gente vai acompanhando na tela, e que funciona muito bem, porque o diretor Sam Baker ele dá um ritmo de videoclipes para essa parte, que fica muito alegre, muito divertida, baseada em drogas e festas e sexo, e a gente vai acompanhando essa história dos dois como se fosse mesmo um longo videoclipe. Essa parte da história de amor entre eles, a gente tem algumas referências. O filme parece um pouco Uma Linda Mulher, que constrói a fantasia de uma relação amorosa que supera os preconceitos que poderiam existir. Ele também fica com um aspecto de Romeu e Julieta para construir um amor que seria proibido entre duas pessoas de famílias de classes tão diferentes, uma certa forma de atualizar o tema do Romeu e Julieta. Ele fica com um aspecto também de Cinderela, que é inclusive citado no filme. Uma menina pobre que encontra uma vida maravilhosa a qual ela não pertencia e se apaixona por essa vida. Depois desse primeiro ato do filme, o filme constrói essa história de amor entre esses dois personagens para, na segunda parte do filme, arrebentar com a construção de amor que ele tinha feito na primeira parte, jogando a gente como se fosse numa montanha-russa. Faz a gente subir para depois conseguir descer de uma vez de uma forma visceral. Na segunda parte do filme, depois que eles se casam, depois dessa história de paixão, surge em cena os pais do Vânia, e os pais do Vânia proíbem aquela relação amorosa e manda capangas separarem esse casal, né? Exigindo que a Nora assinasse os termos do divórcio. A gente descobre no Vânia um garotão que fica fugindo dos pais, e nesse momento a gente começa a ver outras facetas desse personagem do Vânia. A gente percebe que ele era um baita de um hedonista, só se importando com o próprio prazer, muito individualista, e objetificando as outras pessoas ao redor dele, e a gente percebe que ele não tinha respeito a nada, ninguém e nenhum tipo de lei. A única coisa, enquanto bilionário, que no fundo ele respeita, que tem uma relação de poder frente a ele, são os pais dele, que controla também o dinheiro e controla o dinheiro dele, então consegue ter poder sobre ele. A gente consegue ter acesso também aos personagens do pai do Vânia, que são um casal absolutamente ricos, e nesse sentido eles se tratam e são tratados no filme como se eles fossem pertencentes a uma raça superior, esmagando os outros personagens como baratas e recebendo certas subserviências desses outros personagens que precisam o tempo todo buscar a validação desses dois bilionários. E esses dois bilionários eles exigem que a Nora assine o divórcio. Ela tenta tragicamente lutar contra isso, ela efetivamente vai se tornando um personagem trágico nessa segunda parte do filme. Tenta resistir de todas as formas, luta selvagemente para tentar manter o seu casamento, mas ela não consegue. Ela assina o divórcio, mas antes de assinar o divórcio, ela interroga o Vânia, pedindo para que ele protegesse o amor que havia entre eles, e o personagem do Vânia muito diretamente fala para ela que ela foi um casinho de 2 semanas, que ela cumpriu o que ele esperava dela e que agora ele vai voltar para a Rússia, mostrando que ele, enquanto bilionário, usava ela como um objeto mesmo. Depois dessa cena que ela fica completamente arrasada por ter conseguido alcançar um status social e depois ser esmagada, a gente vê uma relação entre ela e um outro personagem que era um dos capangas dos bilionários, que é o Igor. E essa relação é toda curiosa e vai dar o sentido do final do filme. Esse Igor primeiro tenta forçar ela a assinar o divórcio, e a gente vê primeiro uma briga muito forte acontecendo entre a Nora, que tenta manter o seu lugar de classe como esposa, e o Igor, que tenta forçá-la a assinar o divórcio. A gente vê também se formar uma espécie de identificação entre eles, por eles passarem a se reconhecer como personagens que saíram de contextos muito parecidos, de bairros pobres, sendo de classe média baixa e batalhadores para sobreviver. Então, depois desse conflito entre eles, na cena final do filme, a Nora já despedaçada por ter assinado o divórcio e ter percebido que perdia o lugar que ela tinha conseguido ou fantasiado conquistar na vida, a Nora tem
um contato com o Igor que leva ela de volta para casa dela, para casa de classe média baixa dela. E quando ela retorna para casa, no carro, na última cena, ela transa com o Igor assim de uma forma crua, precoce, meio de repente, fazendo ela como que retornar ao lugar de uma prostituta, de uma mulher objetificada sexualmente, hipersexualizada. E depois dessa transa estranha que ela tem com ele, ela o agride, o xinga e chora. Ela agride, xinga e chora nos ombros do Igor, exatamente porque ela se percebeu com seu sonho arrasado. Ela percebeu o sonho americano que ela sustentava, do self-made man, da self-made woman, no caso. Ela percebeu esse sonho como uma mentira e, de repente, ela se percebe novamente no mesmo lugar do qual ela saiu. Mas não exatamente igual, ela se percebe nesse lugar depois de ter todos os seus sonhos de elevação social arrasados e se perceber sendo tratada nada além como um objeto pelo Vanya. Esse filme ele mostra de uma forma muito crua preconceitos de classe. E para concluir, esse filme lembra muito o filósofo francês Gilles Deleuze, quando ele afirma que o capitalismo é um sistema aparentemente de trocas que permitiria mobilidade social, mas que a verdade do capitalismo é ser um sistema de dívida. Ou seja, a ascensão social, a mobilidade social, ela funcionaria como uma espécie de fantasia que reprimiria a verdade do sistema capitalista como um sistema de dívida, na qual a classe onde uma pessoa nasce marca definitivamente o destino dessa pessoa, sobre como ela pode se relacionar, como ela pode viver a vida, as escolhas que ela pode fazer, e a gente vê isso se desempenhando exatamente no papel da Nora, que vive, no fim das contas, uma história de tragédia de um capitalismo como sistema de dívida. Ela sonha que ela pode ascender socialmente, mas ela acorda e cai numa grande desilusão. Um abraço.